Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje então nós vamos ter um vídeo bem diferente. É um trecho da participação da pastora mirim Vitória Souza no programa Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Ela esteve por lá, fez algumas afirmações e eu vou trazer aqui alguns contrapontos àquilo que foi dito. Se você não conhece essa pastora, ela ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa das analogias que ela utiliza nas suas pregações. Ela utiliza muitas analogias e algumas dessas analogias viraram até chacota na internet. Mas por outro lado, algumas pessoas procuram justamente as pregações de Vitória Souza por causa das analogias que ela faz. Segundo eles, ela faz essas analogias e consegue então simplificar alguns assuntos do evangelho que até então eles não tinham entendido. Mas será que é isso mesmo? Será que as analogias que a pastora Vitória Souza utiliza são analogias que demonstram o evangelho? É mais ou menos sobre isso que esse vídeo vai falar. Nós vamos reagir a um trecho onde ela explica por que ela fala sobre analogia, por que ela fala muita analogia e se defende de algumas críticas. Eu quero colocar aqui agora uma primeira analogia só para você ter uma ideia do tipo de analogia que ela faz nas suas pregações. Vou colocar aqui a analogia mais importante, ou pelo menos a que ficou mais conhecida, que é a analogia do iPhone. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Muito bem, você viu aí a analogia que ela fez referente ao iPhone. E por que nós estamos falando de Vitória Souza? Por que nós não estamos ignorando o que ela está falando? Porque muitas pessoas estão procurando Vitória Souza para ouvir, segundo eles, sobre o evangelho. Para você ter uma ideia, ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Ou seja, muitas pessoas estão indo até o Instagram dela e até o YouTube, o canal dela, para ver sobre o evangelho. Mas será que Vitória Souza está pregando o evangelho? Bem, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu peguei um trecho específico da participação dela no programa Inteligência Limitada e esse corte tem 10 minutos e 37 segundos. Nesse corte, para mim, o melhor corte no sentido de resumir a participação da pastora no Inteligência Limitada, ela fala de alguns assuntos bem importantes e ela também tem a oportunidade de explicar essas práticas de pregar por analogias e algumas críticas que são feitas a ela. Ela também se defende exatamente nesse trecho. Então, por isso que eu acho que esse trecho resume muito bem aquilo que ela pensa a respeito do evangelho. Antes de começar esse vídeo, eu preciso fazer algumas advertências. A primeira delas é que esse vídeo aqui não é uma afronta à pastora Vitória Souza. Não quero afrontá-la, afinal, eu não conheço, não estou próximo do seu ministério, eu quero apenas contrapor o que ela disse. Eu estou combatendo as ideias da pastora Vitória Souza, eu não estou combatendo a pessoa. Outra coisa é que esse vídeo não é também uma provocação ou uma afronta aos seguidores da pastora Vitória Souza. Se você gosta dela, eu gostaria muito que você analisasse aquilo que eu estou dizendo sobre os argumentos que ela apresenta e não sobre a pessoa da Vitória Souza. Eu sei que isso é muito difícil porque se você gosta dela, você automaticamente já vai ver esse vídeo como uma afronta. Mas eu gostaria muito que você pensasse naquilo que eu estou falando, se tem algum sentido, se tem algum argumento. Se você ver o meu vídeo aqui e não achar que ele tenha lógica, achar que meus argumentos são muito fracos ou qualquer coisa nesse sentido, segue lá, continue seguindo a Vitória Souza. A minha intenção aqui não é provocar você. Você deve ter tido alguma boa experiência com as pregações dela, talvez você tenha tido a vida mudada por alguma coisa que ela disse, mas eu não acredito que as suas experiências possam validar a verdade. E eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui, eu vou deixar lá embaixo na descrição. Então, se você quiser saber o que eu penso sobre pessoas que argumentam que uma coisa é verdade simplesmente porque elas teve uma experiência mística ou de transformação de vida, está tudo nesse vídeo. Em terceiro lugar, esse vídeo não vai falar sobre as intenções e motivações da pastora. Eu não sei por que ela prega dessa forma. Eu vou falar sobre como ela prega e por que eu não concordo com aquilo que ela fala. Mas eu não vou trazer aqui argumentos sobre as intenções do porquê que ela faz isso ou do porquê que ela faz aquilo. Não estou aqui julgando as intenções, estou julgando a prática, aquilo que ela falou
especificamente ali no programa Inteligência Limitada. Somente Deus pode sondar o coração e saber o porquê que ela prega da maneira como ela prega. Agora, eu não posso julgar as suas intenções, mas eu posso julgar sim e analisar se é verdade aquilo que ela está dizendo. Isso, inclusive, é bem aconselhável para todos os cristãos, que você ouça uma pregação, ouça uma argumentação e julgue se aquilo está realmente baseado nas Escrituras. Então, esse vídeo tem apenas alguns objetivos. O primeiro deles, analisar os ensinamentos da pastora Vitória Souza. Em segundo lugar, fornecer alguns contra-argumentos para algumas posições que ela coloca, principalmente nesse vídeo que eu estou falando. Como ela deixa muito claro por que ela utiliza as analogias e por que ela acha que deve continuar utilizando as analogias, então fica muito fácil da gente contra-argumentar e perceber que ela tem algumas ideias equivocadas a respeito desse assunto. Em terceiro lugar, nós estamos aqui para chamar a atenção para a Bíblia e os ensinos que a Bíblia tem em contraposição com os ensinos da pastora Vitória Souza. Será que aquilo que ela está dizendo é bíblico? E se não é bíblico, o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto? É isso que nós vamos fazer. Por último, nós pretendemos demonstrar a importância de um púlpito saudável na sua igreja para que você não caia nesse tipo de pregação. Se você se importa mais com sentimentos, arrepios ou pregações que te levam, a um tipo de sentimentalismo do que verdadeiramente observar se aquilo que está sendo dito é palavra de Deus, então você tem um sério problema no seu cristianismo. E é muito importante que você procure uma igreja saudável, com um púlpito saudável e está preocupada em te ensinar o que a Bíblia diz e não provocar certos sentimentos em você. É isso. Vamos então começar a nossa reação à pastora Mirim Vitória Souza. Eu quero começar tecendo alguns elogios ou analisando alguns pontos positivos da pastora Mirim Vitória Souza. Ela é uma moça que tem apenas 16 anos e ela domina muito bem ali a sua oratória. Ela conhece muito bem o público para o qual ela está pregando e ela consegue então trazer toda a atenção para si. E aqui eu não vou discutir como ela faz isso, mas mesmo que eu não concorde dos métodos que ela utiliza para atrair a atenção das pessoas, eu devo dizer que é no mínimo interessante você ver uma garota de 16 anos conseguindo fazer isso. O que ela faz não é tão fácil, não é simplesmente falar, olha, eu vou pregar dessa forma, ou eu vou trazer uma mensagem, que mais parece uma palestra coach e as pessoas vão prestar atenção no que eu digo. Não é tão simples assim. Realmente ela consegue dominar, ela tem uma oratória bacana ali para o público para o qual ela está pregando, então ela consegue atrair essa atenção por aquilo que ela fala, mas mais do que isso, ela consegue atrair a atenção por aquilo que ela faz. Ela é uma moça que domina muito bem o púlpito, principalmente nessa questão ou nesse tipo de pregação que ela se propõe a pregar. Então, ela faz muita coisa e as pessoas ficam prestando muita atenção naquilo que ela está falando e naquilo que ela está fazendo. Eu fui ver 2 pregações dela, as 2 mais conhecidas ou as mais vistas ali no canal dela, e eu devo dizer que o que ela faz não é fácil, mesmo eu não concordando de como ela faz isso ou do porquê que ela faz isso, de como ela consegue atrair essa atenção. Mesmo eu não concordando desses métodos, eu devo dizer que é uma moça de 16 anos e que domina muito bem a oratória para o público que ela quer pregar, e ela consegue ali no gestual também atrair a atenção para si. É tão interessante que você pode observar que nas pregações dela, as pessoas, pelo menos mais na frente, elas não tiram o olho dela, sabe? As pessoas não querem perder nada do que ela está falando e nem nada do que ela está fazendo. E isso, ainda que eu não concorde com o porquê, não é tão fácil de se fazer, ainda mais uma garota de 16 anos. Uma outra coisa que é digno de elogio é que ela é bem convicta da fé dela e do chamado que ela tem. Mais uma vez, não vou entrar no mérito se eu acredito nesse chamado ou se eu acredito que a fé que ela tem é uma fé verdadeira naquilo que a palavra de Deus diz. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que ela é bem convicta, é uma moça que tem posições muito firmes. E veja, no mundo de hoje relativista, é muito difícil, você encontrar pessoas que sejam convictas, ainda que eu não concorde sobre aquilo que ela possui convicção. Por fim, eu devo dizer que algumas pessoas podem olhar para a pastora Vitória Souza e achar o seguinte, olha, esses 2 milhões de seguidores no Instagram, quase 1 milhão de inscritos no YouTube, é por causa do tipo da mensagem que ela prega. Tá, mas veja que nem todas as pessoas que pregam aquilo que a Vitória Souza prega têm essa quantidade de inscritos ou essa quantidade de seguidores. Então, não é simplesmente falar, tudo isso é por causa do jeito que ela prega, ou da pregação que ela ministra, ou do conteúdo da sua pregação. Se eu conseguisse fazer isso, ou se eu fizesse isso, eu também conseguiria todos esses seguidores. Vai lá tentar para você ver se você vai conseguir. Muitas pessoas na internet estão tentando. Eu mesmo, esses dias atrás, chegou até mim
um vídeo de uma pastora, né, um pouco mais velha do que a Vitória Souza, eu acredito que ela estava tentando imitar a pastora Vitória Souza, e eu devo te dizer, foi uma lástima. Então, não é simples assim. Não é simplesmente, vou começar a fazer uma pregação do Evangelho Coach e aí eu vou ganhar milhares de seguidores. Não é bem assim que funciona. Tá, pode facilitar, mas não é simplesmente isso, ok? Então não vamos tirar o mérito da moça naquilo que ela tem mérito. Ela sim, ela é uma boa oradora, principalmente para o público que ela quer conquistar. Ela domina muito bem o público, ela faz um espetáculo, a sua pregação é um espetáculo e tal. Algumas coisas aqui que eu vi nessas duas pregações que eu analisei e que eu trouxe como ponto positivo. Mas agora, então, vamos analisar esse podcast ou esse corte do podcast lá do Inteligência Limitada, onde a pastora Vitória Souza traz algumas informações bem importantes sobre as crenças dela. Eu dividi a análise desse corte em 3 partes. Na primeira parte, que vai ali do início até o minuto 2:37, nós vemos a pastora Vitória Souza falando sobre analogia e por que ela prega por analogia. Ela dá uma justificativa do porquê que ela utiliza tanta analogia nas suas pregações. Também, nesse primeiro momento, ela vai rebater algumas críticas das pessoas que falam que ela só prega analogia, ou por que ela utiliza tanta analogia nas suas pregações. Ela vai rebater a essas críticas também nessa primeira parte. A segunda parte, que vai ali do minuto 2:38 até 4:51, ela vai falar sobre teologia, e ela vai falar o que ela entende de teologia e qual é o conceito dela sobre o estudo teológico. O que ela acha de uma pessoa estudar teologia, qual é a perspectiva que ela tem do estudo teológico. Essa é uma parte bem interessante e que vale a pena a gente dar bastante atenção. Na terceira parte, que vai ali do minuto 4:52 até o 10:37, o final do vídeo, ela vai reproduzir novamente a analogia do iPhone, aquela que você viu no início do vídeo. Ela vai reproduzir aquela analogia ali com o Rogério Vilela e ela vai tentar explicar para ele o que ela quis dizer ou o que ela quis informar com aquela analogia. Então, dividi esse vídeo em 3 partes. Como eu disse, o corte tem 10 minutos e 37 segundos. Eu não vou colocar os 10 minutos e 37 aqui, sob pena deles pedirem a retirada do vídeo do ar. Mas se você quiser ver esse corte na íntegra, eu vou deixar lá embaixo na descrição e você pode ver na íntegra. Aqui para o vídeo, eu vou trazer apenas alguns pequenos trechos para ver se esse vídeo continua no ar sem ser retirado, seja pela pastora ou seja lá pelo Inteligência Limitada. Vamos então à primeira parte. O que eu acho legal é que você faz umas analogias do cotidiano, com o dia a dia das pessoas, né? Sim. Esse vídeo do iPhone que eu achei legal, que as pessoas podem no começo dar risada e depois elas falam, não, faz sentido, e prestar atenção. Essas analogias você pensa antes para fazer as pregações ou é meio acontece na hora e você vai ver nos exemplos? Como que funciona? Eu deixo o Espírito Santo me guiar, sabe? Tudo que eu faço debaixo do direcionamento de Deus. Então, essas analogias, todo mundo falando, Vitória, como é que você faz e tal, é natural. É algo natural que Deus olha, Deus me dá uma inspiração e vai e acontece. Entendeu? É algo natural. Por exemplo, às vezes eu olho pra alguma coisa e Deus fala comigo através daquilo. Porque, tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas como assim? Ela pregar analogia? Pregar desse jeito? Não, mas Jesus fazia isso também, né? Sim, mas tem gente que usava... olha e fala assim, não, mas claro isso... que Jesus não falava de iPhone, né? Porque na época não tinha iPhone. Usava barro. Usava colheita. O cuspe, né, pai? O cuspe dele. Exato. Muito bem, nós temos aí então uma parte onde nós vemos o Rogério Vilela elogiando a forma de pregação da pastora Vitória Souza. Ele elogia justamente porque ela utiliza analogias e, segundo ele, isso facilita na compreensão do assunto que está sendo transmitido. E aqui eu preciso concordar e discordar com aquilo que foi falado, porque sim, uma boa analogia, uma analogia bem pensada para a sua pregação, ajuda e muito as pessoas entenderem o assunto que você está pregando. Se você utilizar muito bem uma analogia, ela faz sim com que aquele assunto que você está pregando fique mais claro na mente de quem está ouvindo. Mas o uso indiscriminado de analogia ou simplesmente utilizar analogias não vai fazer você entender melhor um determinado assunto. A analogia precisa fazer todo o sentido com aquilo que está sendo pregado. Você simplesmente distribuir uma metralhadora de analogias não vai fazer a sua pregação ficar mais clara. Na verdade, pode até confundir as pessoas, porque você pode estar falando a respeito de um texto, na hora que você falar a analogia, aquela analogia não tem nada a ver com o que você está falando e confundir as
pessoas que estão te ouvindo. Então, o uso da analogia não torna a sua pregação melhor ou pior. O bom uso da analogia, uma analogia bem pensada, faz sim aí que a sua pregação fique um pouco mais clara na cabeça de quem está ouvindo. Então, não é simplesmente utilizar a analogia que vai deixar a sua pregação interessante. Você precisa pensar muito bem sobre a analogia que você vai utilizar. Prosseguindo, o Rogério Vilela vai fazer uma pergunta para a pastora Vitória Souza, e a pergunta é a seguinte: você pensa antes nessas analogias ou vem tudo na hora? E aí, é preocupante aquilo que a pastora Vitória Souza responde, porque ela vai falar o seguinte: eu deixo o Espírito Santo me guiar. Eu estou ali e Deus me dá na hora. Veja, é claro que o Espírito Santo pode inspirar o pregador no momento da pregação. Ele pode dar ao pregador um insight, uma analogia que até então ele não tinha pensado no momento da preparação da pregação. Então, Deus utiliza sim o pregador, inspira o pregador no momento da pregação. E é muito claro, para quem já pregou pelo menos uma vez na vida, você pode ter preparado tudo muito bem e você sabe que quando você está ali no púlpito, de vez em quando, acontece de você perceber um determinado exemplo ou uma determinada analogia fica mais claro ou esclarece melhor o assunto que até então você não tinha pensado. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque com certeza vai ter muitas pessoas lá embaixo nos comentários dizendo que eu não acredito que o Espírito Santo pode inspirar o pregador no momento da pregação. E não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo com todas as letras que eu acredito que o Espírito Santo inspira o pregador no momento da pregação. Esse não é o problema aqui. O problema é que parece que a pastora Vitória Souza acredita que se ela preparar a sua pregação, se ela preparar as suas analogias, o Espírito Santo não estaria guiando ela no momento da preparação. Ela me parece crer que ela não prepara as analogias porque, segundo ela, o Espírito Santo tem que guiar ela no momento da pregação, e se ela tivesse preparado, o Espírito Santo então não estaria guiando ela. Para Deus usar ela, como ela diz, né, eu estou ali e Deus me dá na hora, segundo ela, esse é o método em que o Espírito Santo guia ela no momento da pregação. Então, me parece que ela acredita que se você prepara uma pregação, no momento em que você está preparando, Deus não está te guiando. Deus não está ali, ou o Espírito Santo não está te inspirando. Só vai estar te inspirando e te usando se você fizer tudo espontaneamente no momento da pregação. Isso é muito comum no cristianismo místico, que acredita que coisas espontâneas vem do Espírito Santo, mas se você estudar, preparar, não, isso não veio do Espírito Santo. Você, inclusive, em muitos círculos, acredita que você está cerceando a liberdade do Espírito Santo ao se preparar bem, por exemplo, para uma pregação. E isso é muito perigoso, porque faz a pessoa acreditar que tudo que vem na cabeça dela, no momento em que ela está pregando, só pode ter vindo do Espírito Santo. E claramente isso é mentira. A Bíblia não fala que tudo que vier na sua cabeça no momento da pregação veio por parte do Espírito Santo. Você pode estar falando muita besteira, acreditando que você está falando espontaneamente, provindo do Espírito Santo, mas na verdade tudo aquilo que você está falando não veio do Espírito Santo, pois não tem base nas Escrituras. Então é muito perigoso essa crença da pastora Vitória Souza em acreditar que para vir do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo, precisa ser espontâneo. E eu vou dar aqui uma analogia para que você entenda esse assunto. Veja bem, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu ligo a câmera e vou falar sobre um determinado assunto, falar a respeito de alguma parte do Evangelho ou de algum livro que eu li. Bem, eu estou aqui falando espontaneamente, sem nenhum script, apenas conversando com você e trazendo para você algumas impressões das minhas leituras. Para a pastora Vitória Souza, esse vídeo que eu faço espontaneamente é guiado pelo Espírito Santo. Mas esse vídeo que eu estou fazendo aqui não pode ser guiado pelo Espírito Santo porque eu estou utilizando um script. Eu digitei aqui algumas coisas que eu não queria esquecer e veja que coisa interessante. Eu acredito tanto que a preparação é até mais inspirada pelo Espírito Santo, porque quando eu estou preparando um script, eu escrevo muita coisa. E depois eu vou analisando e vou comparando, inclusive, com a escritura, para saber se aquilo que eu estou dizendo não é de mau gosto ou se aquilo que eu estou dizendo realmente tem base bíblica. Então, me dá tempo até para mim revisar se aquilo que eu estou preparando ou que eu pretendo falar possui alguma base nas escrituras. Mas segundo a pastora Vitória Souza, isso daqui não é guiado pelo Espírito Santo. O que é guiado pelo Espírito Santo tem que ser algo
espontâneo. Então, veja bem, isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que ela não acredita que preparar vem do Espírito Santo, ela acredita que qualquer coisa que vier na mente dela no momento da pregação é guiado pelo Espírito Santo. E aí talvez é por isso que saem algumas analogias muito equivocadas se a gente comparar com o que as Escrituras ensinam. Então, essa percepção de que a preparação da pregação, preparar um bom sermão, limita o Espírito Santo, só tem base dentro de cristianismos místicos, que acredita que a espontaneidade é um selo do Espírito Santo. Lembra da dracma, da ovelha? Tanto que, eu vou dar esse exemplo aqui também, porque tem muitas pessoas que falam assim, Vitória, mas por que você prega em parábolas? Se você for buscar no dicionário agora o que é parábola, você vai entender que parábola são comparações e analogias. Comparações e analogias. Montadas como se fosse uma história. Isso. Comparações e analogias. Isso é uma parábola. Então, sim, Jesus pregava em analogias. Entendeu? E tem também uma passagem que os mestres da lei vão chegar em Jesus e vai falar assim: Jesus, por que você anda com as pessoas de má fama? Aí o que Jesus vai fazer? De impostos, prostitutas. Exatamente. Por quê? Aí Jesus ele vai usar o quê? Analogia, parábola. Lembra quando ele fala da ovelha perdida? Dracma. Então, Jesus sim, ele usava parábolas. Depois disso, depois dessa primeira parte, ela vai nos falar ou vai justificar por que ela prega por analogias. Por que ela utiliza tanto analogias na sua pregação e por que ela acha isso importante? Segundo ela, é porque Jesus fazia da mesma forma. Jesus pregava por parábolas. Parábolas são analogias. Então, segundo ela, se Jesus fazia isso, se Jesus pregava por parábolas, pregava por analogias, então nada mais justo do que ela também pregue por analogias. Bem, ela se comparou aí ao estilo de pregação de Jesus, e seria ótimo. Agora, veja bem, como eu disse, você desmistificar esse tipo de afirmação dá muito mais trabalho. Por quê? Porque normalmente as afirmações que ela faz e outras pessoas fazem a respeito das suas pregações, elas têm uma parte que é verdade, mas uma conclusão que é mentira. Então, as pessoas acreditam nesse tipo de afirmação porque a primeira parte é verdade, mas elas não fazem um raciocínio de saber se essa parte que é verdade leva à conclusão que a pessoa teve. E na maioria das vezes, não leva a essa conclusão. Ou seja, falar que Jesus pregava em parábolas, em analogia, é totalmente verdade. Nós temos inúmeras parábolas ditas por Jesus, pregadas por Jesus durante o seu ministério. Mas o fato de Jesus pregar em parábolas, isso quer dizer que nós devemos pregar em parábolas? Que nós devemos pregar em analogia? Não, a Bíblia não ensina dessa forma. Nós devemos expor as parábolas e as analogias que Jesus fez, mas não criar as minhas próprias analogias para serem pregadas. Não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus não estava ensinando um método de pregação. Jesus não estava falando, olha, eu estou fazendo as minhas analogias e quando você for pregar, você então utilize as suas analogias, você crie as suas próprias analogias para a sua pregação. Não, Jesus estava falando o que você deveria pregar. As analogias que o próprio Jesus fez. Além do mais, tem um ponto muito importante nessa pregação por analogia ou pregação por parábola que a Vitória Souza parece desconhecer. A Vitória Souza vai utilizar aquele texto de Lucas 15 para fundamentar a sua argumentação de que Jesus pregava em parábolas, então ela também prega em parábolas. Ela vai dizer que quando os fariseus foram perguntar a Jesus por que ele estava no meio de pecadores, porque ele era rodeado de pecadores, Jesus então utilizou parábolas para explicar aquilo que ele queria dizer. E realmente isso está lá em Lucas 15. Os fariseus chegam em Jesus e perguntam para ele por que ele está no meio de pecadores. Jesus então, para explicar para eles, utiliza as parábolas, as 3 parábolas mais conhecidas talvez da Bíblia: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Jesus vai utilizar essas 3 parábolas para responder os fariseus. Mas veja, se você vê todo o conteúdo aí desse corte, os 10 minutos e 37 segundos, você vai perceber que a pastora Vitória Souza acredita que utilizar parábolas é uma ferramenta para facilitar o entendimento daquilo que ela quer transmitir. Então ela utiliza analogias porque, segundo ela, fica mais fácil das pessoas entenderem aquilo que ela quer dizer. Mas será que Jesus utilizava parábolas para facilitar a compreensão das pessoas? Será que Jesus utilizava essas histórias para ficar mais claro aquilo que ele estava dizendo? Olha, me parece que não. Lá em Mateus 13:13, após a parábola do semeador, Jesus tinha acabado de expor a parábola do semeador, ele então
diz o seguinte, Mateus 13:13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ora, tem alguma coisa equivocada aqui. Jesus não estava utilizando parábola, ao meu ver, ou pelo menos o que o texto está dizendo aqui em Mateus 13:13, para facilitar a compreensão de algum conteúdo. Em Marcos 4:12, ele repete, ele diz o seguinte: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, a utilização das parábolas pela Vitória Souza é totalmente diferente da utilização que Jesus dava a respeito das parábolas. E se você quer saber mais a respeito desse assunto, tem uma pregação, um estudo, na verdade, muito bom do D.A. Carson, que tem legenda aqui no YouTube, onde ele vai falar sobre isso, porque Jesus pregava em parábolas. E você vai entender que Jesus não pregava em parábolas para facilitar o entendimento do conteúdo. Era outra coisa, não era isso. Contudo, isso não quer dizer que um pastor ou um pregador não pode utilizar a parábola para esclarecer um assunto. Não é isso. Mas o problema é que a Vitória Souza utilizou Jesus. E ela utilizou, como eu disse, de duas maneiras equivocadas. Primeiro, porque Jesus não estava dando exemplo de como se devia pregar. Jesus, ao utilizar parábolas, ele não estava falando para você utilizar ou confeccionar as suas próprias parábolas para pregar. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando para você pregar as parábolas que ele pregou. É isso que você deveria entender, né? Não é para você sair aí fazendo as suas próprias parábolas. E em segundo lugar, você utilizar Jesus como, olha, eu prego em parábolas porque Jesus pregava em parábolas, não faz nenhum sentido. Porque normalmente quem está pregando em analogia, e é o caso da Vitória Souza, está utilizando a analogia para fazer as pessoas entenderem melhor o conteúdo que está sendo pregado. E essa também não era a função da parábola pregada por Jesus, ok? Então, que fique muito claro, eu não estou dizendo que não pode se utilizar analogias, que um bom pastor, uma boa pregação não pode utilizar analogias. Eu estou dizendo que falar que Jesus pregava em parábolas e você utilizar esse argumento para você também pregar em parábolas não faz nenhum sentido. Primeiro, porque você não é Jesus e você não pode criar as suas próprias parábolas para serem pregadas, você deve pregar as parábolas que Jesus utilizou. Em segundo lugar, Jesus não utilizava as parábolas para fazer as pessoas entenderem melhor um conteúdo. Na verdade, ele estava querendo ocultar certas coisas ali, inclusive dos fariseus. Dá uma olhada lá no vídeo do D.A. Carson que você vai compreender melhor. Como eu disse, é importante nós verificarmos quais as analogias e as parábolas que Jesus fazia para a gente entender o que Jesus queria dizer com as parábolas. E aqui vem uma terceira e talvez última parte a respeito desse primeiro conteúdo que ela falou ali. Jesus, ao utilizar parábolas, ele nunca utilizava parábolas para descrever qualquer coisa que envolvesse vitória pessoal. Jesus, ao contar parábolas, sempre utilizou as parábolas para falar de coisas do reino, coisas que remetiam ao reino dos céus. Por isso, é muito comum você ver nas parábolas de Jesus, ele iniciando a parábola dizendo o seguinte: e o reino do céu é semelhante, e aí ele faz a analogia. Não é o caso da Vitória Souza. Ela utiliza parábolas ou analogias para descrever coisas terrenas, coisas materiais que envolvem vida pessoal ou algum tipo de cristianismo da vitória, um cristianismo que está mais preocupado com coisas terrenas do que do reino de Deus. Na verdade, eu não consegui ver nenhuma analogia que a pastora Vitória Souza fez que ela remetesse ao reino dos céus. Todas as analogias que eu vi, e eu vi muitas analogias, principalmente aquelas que já estão ali totalmente recortadas no Instagram, analogias utilizadas apenas para falar que uma pessoa vai ter uma vitória financeira, ela vai ter uma vitória espiritual, ela vai ter uma vitória no casamento, ela vai ter uma porta aberta no emprego. Então, são analogias totalmente diferentes. Ao utilizar Jesus, ela faz uma confusão absurda. Ela não consegue compreender que Jesus não utilizava analogias para promover ânimo nas pessoas. Jesus não utilizava as analogias para dizer para a pessoa que na próxima semana ela teria uma semana abençoada, de portas abertas ou janelas abertas, que os tesouros dos céus iriam cair sobre a vida dela, que o casamento dela seria restaurado, que se ela perseverasse mais um pouco, ela encontraria vitória aqui na terra. Absolutamente. Jesus utilizava as parábolas para falar de coisas do reino e não de coisas da terra. Ao utilizar parábolas para dizer apenas sobre coisas da terra, Vitória Souza comprova que ela não entendeu
as parábolas de Jesus. Então, ela tenta se sustentar em Jesus para pregar em parábolas, mas me parece que ela não entendeu absolutamente nada a respeito das parábolas de Jesus. Ela não entendeu sobre o que era, ela nem entendeu por que Jesus fazia em parábolas, e ela não entendeu que Jesus poderia falar ou fazer qualquer tipo de analogia, mas nós não podemos. As nossas analogias têm que remeter às Escrituras. Nós não podemos criar as nossas próprias analogias apenas porque Cristo também criou a deles. Nós não somos Cristo. Nós não somos nem apóstolos. Nós não podemos criar as nossas próprias analogias. Muito bem, eu quero apenas pontuar uma parte final aqui a respeito de quando ela fala que Jesus utilizaria as coisas comuns também para fazer parábolas se ele viesse nos dias de hoje. Ela é até ajudada pelo Rogério Vilela, que vai concordar com ela, dizendo exatamente isso, né? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele utilizaria, por exemplo, o iPhone, né, para fazer parábolas. E é verdade, Jesus utilizaria as coisas que nós utilizamos hoje para fazer as parábolas. Nisso não há nenhum problema. O grande problema é que Jesus utilizaria as coisas comuns para falar do reino. E Vitória Souza utiliza as coisas comuns para falar sobre vitória pessoal, vitória financeira ou qualquer coisa material e que tenha sentido apenas e unicamente nessa vida e nenhum sentido para o reino de Deus. Vamos partir então para a segunda parte desse vídeo, que vai do minuto 2:38 até o 4:51, onde a pastora Vitória Souza fala sobre teologia. Ela vai falar a respeito do que ela pensa sobre o estudo teológico e vai trazer para nós as suas percepções a respeito disso. Eu acho muito legal. Tem muita gente que fala assim, mas isso não tá na teologia, você deveria pregar teologia, deveria pregar isso. Irmão, de verdade, se for para me falar de hermenêutica, homilética, tanto que eu vou falar um pouquinho de teologia, porque eu não fiz teologia, mas meu pai já fez, tá? Até porque eu nunca vi uma menina de 16, 17 anos fazer bacharel ou doutorado, né? Nunca vi. Mas o meu pai, ele sempre me ajudou. E existem 3 linguagens de pregar: figurativa, literária e alegórica. O que é alegoria? É isso, é usar de imagens. Usar de imagens, ilustrações, analogias. A outra, então não adianta a pessoa olhar e falar assim, não tá na teologia. Tá. Alegoria. Muito bem, nessa parte nós vamos analisar 2 pontos importantes. O primeiro delas é que a pastora Vitória Souza vai dizer que não é justo cobrar dela um conhecimento teológico formal. Ela não tem idade para ter bacharel em teologia ou ser doutora em teologia. E eu concordo com ela, obviamente, uma moça de 16 anos não tem idade suficiente para ter terminado um bacharelado em teologia ou para ser doutora em teologia. Isso é algo insano. Cobrar isso dela é injusto. E eu acredito que muitas pessoas possam ter cobrado isso dela, né? O fato dela utilizar algumas analogias que são realmente bizarras devem ter feito muitas pessoas acusarem ela que ela deveria primeiro estudar teologia formalmente para só depois subir no púlpito, o que não tem nenhum respaldo nas escrituras e não tem nenhum respaldo na própria vida. Uma pessoa não precisa ser formada ou bacharel em teologia ou doutor em teologia para subir num púlpito. Ela precisa estar preparada para pregar o evangelho, mas ela não precisa ter nenhum título formal. É bom que ela tenha? Sim, talvez seja, mas isso não quer dizer que ela precise ter algum reconhecimento formal de alguma instituição ou de algum seminário para que ela possa subir no púlpito e pregar o evangelho. Não é assim que funciona. Então, se cobraram isso dela, ao meu ver, cobraram injustamente. Mas aí, nós temos alguns pontos interessantes para analisar a respeito dessa fala. Bem, ela fala que é ilógico cobrar dela isso. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a pastora Vitória Souza não tem um forte apreço pelo estudo teológico. Você observa que ela não parece querer ter esse conhecimento teológico ou querer ser uma bacharel em teologia. Então você percebe que ela não tem muito apreço pelo estudo teológico. Ela fala que o pai dela, se não me engano, estudou teologia, mas ela mesma, você não percebe ela falando o seguinte: olha, eu não tenho ainda, mas estou procurando, eu não tenho ainda, mas eu vou fazer. Absolutamente, ela não deixa isso claro. Mas mais do que isso, você percebe que ela não tem nenhum apreço pelo estudo teológico informal, pelo aquele estudo teológico dela mesma, através de comentários bíblicos e dela pesquisar a respeito daquilo que ela vai pregar. Como eu disse anteriormente, ela acredita que a espontaneidade provém do Espírito Santo. Então, se ela sentar para preparar a sua pregação com conhecimento teológico, ao meu ver, o que indica a fala da pastora Vitória Souza é que ela acredita que se ela fizer isso, ela vai perder a espontaneidade do Espírito Santo. Como eu disse, não tem nenhum respaldo nas escrituras esse misticismo de que se é espontâneo veio do Espírito Santo. Mais do que isso, o que a pastora Vitória Souza faz é não escutar os seus próprios conselhos. Quando ela vai falar sobre a analogia do iPhone, e aqui eu vou dar um spoiler da terceira parte desse vídeo, ela fala
que ela utilizou aquela analogia do iPhone para dizer para as pessoas que elas não podem fugir dos processos. Os processos fazem parte da vida e os processos fazem com que as pessoas melhorem em determinadas áreas da sua vida. Segundo ela, é isso que indica a analogia do iPhone. Veja bem, o que ela está fazendo é não ter conhecimento teológico e querer pregar nos púlpitos é fugir do processo. Ou seja, ela não está esperando o tempo certo para ela subir no púlpito e pregar aquilo que as escrituras dizem. Ela está pulando etapas, fazendo exatamente aquilo que ela diz que as pessoas não deveriam fazer, inclusive utilizando ali a analogia do iPhone. Então, ela prega que as pessoas devem esperar o tempo de Deus, devem esperar o processo de Deus, mas ela mesma não está esperando ter um conhecimento um pouco mais embasado na teologia, conhecer um pouco mais do texto bíblico para só depois subir no púlpito. Não, ela está pulando etapas, ela está pregando em todo o Brasil, ela é convidada para pregar em todo o Brasil, em diversas igrejas. Se você está numa igreja que convida a Vitória Souza para pregar, me desculpe a sinceridade, mas você precisa procurar uma igreja bíblica urgente. Além disso, você está diante de uma moça que está pregando, me parece, aquilo que ela não quer viver. Ela não quer passar pelos processos, ela não quer esperar ter a idade correta para pregar. Não é que essas pessoas não podem pregar, não é que uma menina de 16 anos não pode pregar. Desde que ela pregue com preparação, que ela saiba o que ela está pregando, tudo bem. Mas me parece que não é o caso da Vitória Souza. Ela não quer ter esse conhecimento e passar por esse processo de estudar o texto bíblico para depois pregar. Ela acredita que isso vai atrapalhar a espontaneidade do Espírito Santo. E deixa eu fazer uma analogia aqui para que você entenda melhor aquilo que eu quero dizer. O que a pastora Vitória Souza está fazendo, ou o que ela está tentando argumentar, é o seguinte: é como se uma pessoa chegasse para você e falasse que nunca fez medicina, mas que ela faz cirurgias. E que não é justo exigir dela o título de medicina, porque afinal de contas ela não tem idade ainda para fazer medicina ou para ter terminado medicina. Ora, se ela não tem idade para terminar a medicina, então que ela não opere, que ela não faça cirurgias. Então, a Vitória Souza, se você não tem idade ainda para ter um conhecimento teológico saudável, e eu estou dizendo não só do conhecimento teológico formal, friso isso, porque senão vai ter gente lá embaixo dizendo que eu estou falando que para subir no púlpito só as pessoas que têm um diploma de teologia, e eu acho isso realmente equivocado, não é isso que eu estou dizendo, mas ela não quer ter nenhum conhecimento formal e nenhum conhecimento informal. Ela não quer passar pelo processo de estudo da palavra para poder pregar. Ela quer ler um texto, e é isso que acontece nas pregações dela, e você pode pegar lá no YouTube, qualquer uma, pode dar um clique aleatoriamente em qualquer uma das pregações, que você vai notar que ela lê um texto, e depois que ela lê um texto, ela deixa o texto de lado e ela vai pregando sobre outras coisas. E ela utiliza partes do texto de vez em quando, mas assim, em algumas pregações ela nem volta para o texto. Ela descamba para a analogia e não volta mais para o texto. Traduzindo, ela não quer ter o processo de estudo para pregar as escrituras, mas quer pregar as escrituras mesmo assim. Então, como eu disse, não é exigência ter bacharel ou doutorado em teologia para pregar, mas é exigência que você esteja preparado. E ela está pulando esses processos. Tem muitas pessoas que olham e falam assim: o que acontece? Eu tenho as minhas ministrações. Tem muita gente que fala: ela não prega. Ela não prega, ela só usa analogia, só usa exemplos e tudo mais, ela não prega. Como que é a palavra lá? As pessoas usam que eu sou? Coach gospel, né? Mas a verdade é que, vamos lá, vamos falar de uma plataforma. Coach gospel, né? Muito bom, gostei. Boa. Um exemplo, o Instagram, ele é uma plataforma que para você publicar um Reels, você tem aí 1 minuto e meio, né, para você publicar um Reels. Então nesse 1 minuto e meio, eu não consigo publicar uma mensagem de 2 horas. E você, então, se você quiser assistir, você vou falar, prega com certeza. 2 horas. Se você quiser assistir, vai lá no meu canal do YouTube, que as mensagens vão estar lá completas. Você vai ver as analogias de onde que sai da palavra. Tem pregação de 1 hora, 1 hora e meia? Tem, com certeza. Caramba. Todos os meus vídeos, todas essas mensagens que vocês vê, as analogias que vocês vê, que vocês acompanham no Instagram, nas redes sociais, são analogias que vêm através de uma palavra. E essas palavras estão registradas lá no meu canal do YouTube. Em segundo lugar, ela vai dizer que não é justo julgar as pregações dela pelos Reels, por aquilo que ela posta lá no Instagram, porque as analogias que ela posta lá no Instagram são analogias curtas e que não dá o todo da pregação dela. Então você não pode olhar para aquelas analogias e dizer que ela está pregando bem ou mal, porque você não está entendendo o contexto daquilo
que ela está falando dentro da pregação que ela está ministrando. Em partes ela está correta. Em partes, você não pode julgar toda uma pregação apenas por um Reels. Você não pode julgar tudo o que ela está dizendo, você nem sabe o contexto daquilo que ela está dizendo. Ainda que em diversas situações ali, as analogias são muito claras sobre aquilo que ela quer falar, porque ela faz a analogia e depois dá a conclusão da analogia. Então dá para entender o que ela quis dizer com aquela analogia. Então sim, você consegue perceber que a analogia tem alguns problemas só pelo Reels. Mas é verdade, em algum momento seria bom você olhar para a pregação completa para entender melhor sobre a analogia que ela está fazendo. Mas eu devo dizer que é muito pior se você for ver as pregações, porque ao ver as pregações você vai ver que várias vezes as analogias elas não têm nem conexão uma com a outra. Ela vai fazendo uma analogia atrás da outra e você não percebe nem para onde ela está indo. Ela simplesmente dá na cabeça dela uma analogia, ela pensa em uma analogia e ela acredita que ela deve falar aquilo, como eu disse, porque ela acredita que isso provém do Espírito Santo. Então ela fala sem ter qualquer relação com a pregação que ela está falando. Não tem qualquer sentido, você simplesmente fica abobado assim. Cara, ela acabou de fazer uma analogia e muitas vezes numa mesma pregação, lá na frente ela vai fazer outra analogia que vai contra aquela primeira analogia que ela disse. Eu não vou trazer as pregações daqui, mas de fato ela falar que você não pode julgar pelo Reels está apenas parcialmente certo. Porque se ela posta o Reels, se o Reels serve para ela, para engajamento nas redes sociais, ora, se as pessoas estão fazendo confusão pelos Reels que ela mesma posta, ela deveria parar de postar Reels, mas ela não para, ela continua postando. Então veja, ela acredita que o Reels é suficiente para que as pessoas procurem ela, mas acredita que as pessoas não devem julgar os Reels dela. Não é bem assim que funciona, pastora Vitória Souza. É você mesmo que posta os seus Reels e você é responsável por aquilo que posta. Então, se você postou um Reels e as pessoas estão entendendo equivocadamente o que você quer dizer, ou você tira o Reels, ou então se submeta àquilo que você está mesmo postando. Você está utilizando o Reels para atrair as pessoas, mas acha ruim quando as pessoas utilizam o Reels para verificar aquilo que você está pregando. Ela gosta do Reels porque chama a atenção, mas acredita que as pessoas não devem julgar ela pelos Reels. E como eu disse, os Reels são suficientes em alguns casos porque ela dá a conclusão da analogia. E aí você percebe o que ela quer dizer com a analogia. E não adianta ir para a pregação dela, porque se você for para a pregação, você não vai ver nenhum contexto do qual aquela analogia pode ser utilizada. É pior. Se você for ver a pregação dela, só piora a Vitória Souza, porque quando você vê a pregação, você vê que aquela analogia não tem absolutamente nada a ver com o assunto tratado no texto bíblico que você leu no início da pregação e se esqueceu dele. Então é pior. Chegamos então na terceira e última parte desse vídeo, onde nós vamos ver ali do minuto 4:52 até o 10:37, até o final do vídeo, que é a tentativa mais constrangedora da pastora Vitória Souza tentando explicar para o Rogério Vilela o que ela quis dizer com a analogia do iPhone. Rogério Vilela vai pedir para ela explicar para ele, falar, olha, então reproduza aqui novamente a analogia do iPhone e me explica o que você quis dizer com essa analogia. Você percebe que é um constrangimento geral. Você percebe que ela não consegue explicar. Me parece, a princípio, até que ela percebe que a analogia não faz sentido. E me parece que o Rogério Vilela também percebe isso, mas como ele é muito educado ali, ele acaba tentando ajudar ela naquela analogia, mas você percebe que ela, ao meu ver, caiu em si. Viu que a analogia não cabia naquilo que ela queria ensinar. E o Rogério Vilela também percebe que aquela analogia não tem nenhum propósito ou não indica aquilo que ela pensa que indica. Se você pudesse escolher agora, 100% sincero, você tem a oportunidade de escolher um desses dois iPhones. Quais desses você escolheria? Mas aí eu vou escolher o 14, né? Vai escolher o 14. Claro. Por quê? Porque ele é o quê? Que tem melhor câmera. Fazendo propaganda gratuita. Fazendo... Tem a melhor câmera, tem maior... É mais rápido o sistema, tudo. Sim. Então você escolheria pela qualidade, porque ele é melhor, porque ele é maior, mais novo, ele é mais novo, Isso. mais atual. Exato. Porém, tem um carregador aí? Tem? Pega o carregador. Pra mim, por favor. O carregador do iPhone. Na minha bolsa eu acho que tem um pra você entender a conclusão que eu quero chegar. Só que vamos lá. Você já percebeu que são aparelhos diferentes? Certo. São aparelhos diferentes. Mas eu tenho aqui um carregador. Será que esse carregador vai carregar esse aqui? Sim. Vai? Vai. Com certeza. A entrada vai carregar. Certo? Certo. Vai carregar. Por quê? Porque quanto você vai pagar no carregador do iPhone? Ah, não sei.
Uns 150 reais. Será? 150 reais. É. O produto pode ser diferente, mas o carregador você vai pagar o mesmo preço, a maçãzinha atrás tem do mesmo jeito. Exato. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é que pra você chegar nele, você tem que passar por um processo. Não adianta eu querer chegar no iPhone 14 se eu não passar pelo processo do XR. Não adianta eu querer chegar lá em cima se eu não começar subindo degrau por degrau. Dessa parte aqui, eu falo para que você veja todo o vídeo, para que você veja todo esse constrangimento da explicação da pastora a respeito dessa analogia, não salva nada. Dá para perceber o total constrangimento tanto dela como do próprio apresentador. Ela se mantém firme e vai até o final, mas como eu disse, ao meu ver, me parece que ela caiu em si e percebeu que a analogia é totalmente descabida com aquilo que ela está querendo explicar. Quando ela vai tentar explicar o texto, de como ela utilizou essa analogia, em qual contexto e qual era o texto bíblico que ela estava explicando, aí fica muito pior, porque a analogia que ela faz é justamente o contrário daquilo que o texto está ensinando. Então o que eu tô querendo dizer é, você escolheu por causa da visão, ele é maior, tal, igual Ló. Ló escolheu as Campinas porque ele olhou e falou assim: Nossa, é bom, é top, é lá que eu quero. É as Campinas, entendeu? Ele não olhou lá na legal. frente, né? Não, ele não olhou lá na frente. Então a gente tem que entender, não adianta a gente olhar pra aparência. Não adianta a gente olhar pra, parece que é bom, porque nem tudo que é bom talvez é de Deus pra tua vida. E eu vou tentar aqui explicar para vocês como isso funciona. Ela utilizou essa analogia quando ela estava explicando aquele texto onde nós temos Abraão e Ló, e eles estão na mesma colina ali, nos mesmos pastos, e os pastores de Ló começam a ter confusão com os pastores de Abraão. Abraão então chama Ló e fala: olha, não é certo que os nossos pastores briguem e que haja uma confusão entre nós. Então vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda; se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló então levanta os olhos e observa que do alto ali ele consegue perceber que um dos lados tem uma colina muito boa, tem pastos verdejantes, é muito mais agradável aos olhos de Ló. E aí ele escolhe obviamente essa parte e vai para essa parte, e Abraão vai para outra parte. O que Ló não sabia é que ele escolheu justamente a parte onde estavam as cidades mais pecaminosas da época, que é Sodoma e Gomorra. Para se ter uma ideia, Deus teve que descer fogo do céu para destruir essas cidades. E mais tarde você vai verificar que foi a oração de Abraão que fez com que Ló fosse salvo. Mas isso é uma outra história. Mas veja, se você olhar superficialmente esse texto, você vai entender o seguinte: Ló escolheu pela aparência, mas quando ele escolheu pela aparência, depois ele descobriu que tinha coisas ali, além da aparência, que tornavam aquilo que parecia bom em ruim. Enquanto que Abraão foi para o outro lado, que aparentemente era pior, mas depois se provou ser melhor do que a parte escolhida por Ló. Então, você olhando o texto, pelo menos superficialmente, você vai perceber que o tema principal é o seguinte: Ló escolheu pelos olhos e se deu mal, porque aquilo que ele escolheu parecia bom, mas era pior do que aquilo que Abraão escolheu, ou para onde Abraão foi. Esta é a mensagem principal do texto, ou pelo menos a mensagem mais clara do texto, certo? Pois bem, quando ela faz a analogia do iPhone, ela faz a analogia que vai justamente contra isso, porque ela coloca ali um iPhone 14 na mesa, né, que é o iPhone do Rogério, e, se não me engano, o iPhone 12 dela, acho que é alguma coisa assim. E ela vai dizer o seguinte: qual que você escolheria? E aí o Rogério Vilela vai falar: é claro, eu vou escolher o 14 Pro, mas você está escolhendo pela aparência. Então, se você quiser fazer uma conexão com o texto que a gente está dizendo, era essa a analogia. Olha, você está escolhendo pela aparência, mas pode ser que o 14 Pro seja pior do que o 12. Bem, mas não é. O 14 Pro é bem melhor do que o iPhone 12. Então, nesse sentido, ao escolher pela aparência, está escolhendo correto. A pessoa que escolheu o 14 Pro, que escolheu o iPhone mais novo, está escolhendo certo. Só daria certo a analogia se, ao escolher o 14 Pro, o 14 Pro se demonstrasse pior do que o 12. Olha, você escolheu pela aparência, parecia ser melhor, ele parecia ser mais novo, ele parecia ter mais coisas, mas na verdade ele é bem pior do que o 12. Mas não é. O iPhone 14 é melhor do que o 12. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que tem o 12 quer o 14. E veja, depois não vai descobrir que o 14 é pior. Pessoa que pegou o 14, depois não volta atrás falando: caramba, eu poderia ter escolhido o 12, cara, mas acabei escolhendo por aparência. Você tá vendo com uma analogia, além de ser absurda, mas mais do que isso, vai contra aquilo que o texto está ensinando, porque só daria certo se a pessoa, ao escolher o melhor, tivesse uma decepção depois, ao saber que
o outro é que era melhor. Mas nesse caso específico, nessa analogia específica do iPhone, não é isso que acontece. E tem várias outras analogias que é da mesma forma, que você vê as mesmas circunstâncias, onde ela vai fazer uma analogia que não tem absolutamente nada a ver com o texto e que muitas vezes vai contra o texto. Você olha assim, cara, mas essa analogia é justamente o contrário do que o texto quer dizer. Essa do iPhone ficou muito claro. Só daria certo se o iPhone 14 fosse pior, se demonstrasse posteriormente muito pior do que o 12. Mas não é isso que acontece. Ela faz analogias que não só não fazem nenhum sentido bíblico, mas ela faz analogias que vai contra o texto que ela está querendo ensinar. E isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Então, dessa forma, eu termino aqui as minhas conclusões a respeito do que ela disse nesse corte e digo o seguinte: você precisa parar de fazer analogias sem pesquisar se essas analogias estão de acordo com o texto bíblico. Você não pode utilizar uma analogia num púlpito sem ter certeza que aquela analogia é bíblica e ela esclarece melhor aquilo que você quer dizer. Falar que Jesus pregava em parábolas e utilizar as suas próprias parábolas, porque Jesus utilizava as próprias parábolas dele, não pode ser argumento. Utilizar analogias que não têm nenhum contexto bíblico, que muitas vezes vai contra o texto que você está querendo explicar, também não é o correto. Eu espero realmente que ela amadureça, que a pastora Vitória Souza possa se transformar numa grande missionária no Brasil, mas uma missionária que prega realmente a palavra de Deus. Como eu disse, ela é muito boa na oratória e ela consegue atrair a atenção das pessoas. Se ela utilizasse isso da maneira devida, se ela tivesse realmente ali a intenção de ensinar o texto bíblico, eu acredito que essa menina conseguiria trazer muitas pessoas a Cristo. Eu acredito que Deus sim poderia utilizá-la de maneira poderosa, inclusive com muitas pessoas querendo ouvir as suas pregações. Mas enquanto ela utilizar apenas analogias fora de contexto, enquanto ela não se importar se aquela analogia faz parte ou não do texto bíblico, se ela explica ou não alguma coisa que seja bíblica, o que ela vai fazer é ajuntar um amontoado de pessoas que vão ser inflamadas pela performance que ela tem no púlpito e não pela palavra de Deus. E isso é muito ruim. Ela tem uma oportunidade única, as pessoas se reúnem e muitas pessoas se reúnem para ouvir ela pregar. E que oportunidade ela teria de fazer boas analogias, de estudar bem o texto, de pregar com esse vigor que ela tem, né? Que ela fala e tal. Não tem problema, utilize esse vigor, mas explicando realmente o que o texto bíblico quer dizer. Infelizmente, por enquanto, o que ela faz é juntar um monte de pessoas para ouvir uma série de analogias que falam apenas sobre vitória pessoal, sobre vitória sobre as crises financeiras, sobre as crises conjugais e que não levam a pessoa a nenhum entendimento do reino de Deus. Só leva a pessoa a ter uma motivação maior, talvez no outro dia para trabalhar, talvez para suportar mais um dia no casamento ruim, mas isso não vai alimentar. Essa pessoa logo, essa analogia que deu a ela naquele momento um vigor, não vai funcionar muito tempo. Afinal de contas, a analogia não está remetendo à palavra de Deus e se não está remetendo, vai passar rapidamente. Vai precisar sempre estar se recarregando disso, pois senão ela não consegue se firmar. Então, eu espero mesmo, eu oro para que a pastora Vitória Souza seja usada por Deus e que ela aprenda a ler o texto, se manter no texto, explicar o texto, e pode fazer dessa forma que você faz. Pode fazer com vigor, pode fazer de maneira a atrair a atenção, não tem problema. Se você está expondo o texto bíblico de maneira correta, utilize as ferramentas que Deus te deu. Utilize os dons que Deus te deu para atrair essas pessoas a Cristo e não a você. As pessoas estão indo para essas reuniões atraídas por Vitória Souza e não atraídas por Cristo. E isso é um grande problema. Muito bem, pessoal, essas são as minhas pontuações a respeito desse corte. Como eu disse, veja o vídeo integral lá embaixo, veja se eu não falei besteira aqui, pode colocar nos comentários caso eu tenha deixado passar alguma coisa ou inventei alguma coisa a respeito do vídeo. Você pode deixar lá embaixo, a gente pode falar e discutir, ok? Fiquem com Deus, não saia sem deixar o seu like e também se inscrever no canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.